Inteligência artificial. Ah, ela já foi coisa de filme, né? De ficção científica. Mas hoje ela está em todo lugar, faz parte do nosso dia a dia. Só que com tanta conversa, tanto barulho em volta do assunto, fica a pergunta: o que é que ela é de verdade? Então, a ideia aqui é a gente mergulhar nisso e tentar separar o que é fato do que é pura ficção. Pensa só, quando a gente joga qualquer coisa num site de busca, a IA tá ali trabalhando nos bastidores. É ela que vasculha bilhões, literalmente bilhões de páginas para encontrar a resposta mais certeira. E tudo isso numa piscada de olhos. Ou então, sabe aquela sensação de que a Netflix ou o YouTube leram a nossa mente? Que eles sabem exatamente o que a gente quer ver depois? Não é mágica, não. É IA também. Ela fica de olho nos nossos padrões, no que a gente assiste, para deixar tudo com a nossa cara. E, claro, não dá para esquecer que a IA está literalmente no nosso bolso ou na nossa casa. Tô falando de assistentes como a Siri, a Alexa. Elas usam essa tecnologia toda para entender o que a gente fala e fazer o que a gente pede. Já virou rotina, né? Ok, então a gente viu que ela está em todo canto. Mas, mesmo estando tão presente assim, definir o que é inteligência artificial de verdade pode ser um nó na cabeça. Chegou a hora de desatar esse nó. Olha, de forma bem direta, a IA é basicamente a ciência que tenta fazer as máquinas, pensarem, raciocinarem, aprenderem de um jeito que imita a nossa própria inteligência para conseguir fazer coisas bem complexas. A busca, no fim das contas, é essa: construir sistemas que entendem o que está acontecendo ao redor, que aprendem com informações e que agem para cumprir uma meta. É quase como tentar recriar um tipo de mente, só que dentro de uma máquina. Mas, essa ideia de criar uma mente artificial, isso não é de agora, não. É um sonho muito, mas muito antigo mesmo da humanidade. Vamos dar uma olhada rápida em como essa história toda se desenrolou. É uma jornada e tanto, viu? Tudo começa lá atrás, na Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles já imaginando umas ferramentas que funcionavam sozinhas. A gente dá um salto gigantesco no tempo, para 1950, quando o Alan Turing, que é basicamente o pai da computação, joga a pergunta no ar: será que as máquinas podem pensar? Foi a faísca. 6 aninhos depois, em 56, nasce oficialmente o nome inteligência artificial. E aí, a partir de 2012, com o boom do Deep Learning, a coisa simplesmente explode. E aí vira o que a gente conhece hoje. E desde que essa busca começou, sempre rolou um debate gigante entre os cientistas, sabe? Sobre qual seria o melhor jeito de construir essa tal inteligência. E isso acabou criando duas grandes escolas de pensamento, duas filosofias que guiaram tudo. E as duas abordagens são bem fáceis de entender com a analogia do chefe de cozinha. De um lado, a gente tem a IA simbólica. Pensa num chefe que segue a receita ao pé da letra, sem errar um milígrama. Tudo é baseado em regras e lógica que um humano programou. Do outro lado, tem a IA conexionista. Esse é o chefe que aprende na marra, provando, errando, experimentando. Ele não segue uma receita, ele aprende a sentir os padrões, inspirado no funcionamento do nosso cérebro. E hoje em dia, é esse segundo chefe, o experimental, que está mandando na cozinha, principalmente por causa das redes neurais. Beleza. Agora, uma coisa super importante é entender que existe IA e IA. A ficção científica pintou um quadro de robôs super gênios, mas a realidade, pelo menos por enquanto, é bem outra. A gente precisa separar o hype da realidade, porque, na verdade, existe um espectro de inteligência. Então, vamos pensar nesse espectro como uma escada. O primeiro degrau, que é onde a gente está pisando hoje, é o da inteligência artificial restrita, a ANI. Ela é tipo um super especialista, joga xadrez melhor que ninguém, ou entende comandos de voz, mas só faz aquilo. O degrau seguinte, ainda teórico, é a inteligência artificial geral, a AGI. Aí sim seria a IA dos filmes, aquela que consegue aprender e fazer qualquer coisa que um humano faz. E lá no topo da escada, num campo bem mais especulativo, estaria a superinteligência, a ASI, uma inteligência que seria, assim, incompreensivelmente superior à nossa. E aqui vem o ponto mais importante de todos, para não ter confusão: tudo, absolutamente tudo que a gente chama de IA hoje é IA restrita, é ANI. A gente está naquele primeiro degrau. Mesmo as ferramentas mais impressionantes, tipo o ChatGPT, são, no fundo, super especialistas numa tarefa, nesse caso, em linguagem. A IA geral e a superinteligência, por enquanto, elas continuam no mundo das ideias. E saber disso, que a gente ainda está nesse primeiro estágio, nos joga direto numa das perguntas mais cabeludas e filosóficas de todas.
Será que uma máquina pode um dia ter uma mente de verdade? Ser consciente? Nesse debate, basicamente existem dois times. De um lado, o pessoal da IA forte. Eles acreditam que sim, se uma IA ficar complexa o suficiente, a consciência pode simplesmente surgir ali. A máquina teria consciência, autoconsciência, de verdade. Do outro lado, tem o time da IA fraca. Para eles, a IA só consegue simular. É como um ator genial. Ele age como se estivesse sentindo algo, mas por dentro não tem nada. É só uma imitação perfeita, sem nenhuma experiência real por trás. E tem um argumento famoso contra essa ideia da IA forte, que é o da sala chinesa. Imagina assim, tem uma pessoa trancada numa sala. Ela não fala uma palavra de chinês, mas ela tem um livro de regras gigante que diz, se entrar esse símbolo, solta aquele outro. Para quem está do lado de fora mandando perguntas em chinês, parece que lá dentro tem alguém que entende tudo. Só que a pessoa lá dentro não está entendendo nada, só está seguindo regras, manipulando símbolos. A crítica é essa. Será que a IA não faz a mesma coisa? Manipular dados de um jeito que parece inteligente, mas sem entender de fato o significado de nada? Ok, vamos sair um pouco da filosofia e voltar para o mundo real. Porque, independente de ser consciente ou não, o avanço da IA já está virando o nosso mundo de cabeça para baixo. Isso traz um potencial incrível, mas também uns perigos bem grandes. A gente precisa encarar de frente umas questões bem sérias. Por exemplo, como é que ficam os empregos com tanta automação? E o risco de a IA aumentar ainda mais o abismo entre ricos e pobres? E a ética? Quem é responsável quando um carro autônomo toma uma decisão ou uma arma? E, por fim, o que acontece quando uma tecnologia tão poderosa assim fica na mão de meia dúzia de empresas gigantes? E tudo isso leva a gente para essa pergunta final, que é pesada. A inteligência artificial vai ser a maior parceira que a humanidade já teve ou a nossa última invenção? O caminho que a gente escolher tomar agora, as decisões que a gente tomar vão definir se a IA vai ser a nossa melhor ferramenta para evoluir ou um problema que a gente não vai saber como resolver. Essa é uma história que ainda está sendo escrita e a gente faz parte dela.